Uma garota desaparece sem deixar nenhum rastro e um serial killer confessa que foi o responsável pela morte dela. Anos depois, ela é encontrada vivíssima e revela aonde ela estava esse tempo todo. E essa reviravolta vai te deixar bem chocado. A Natasha Ann Ryan nasceu no dia 9 de maio de 1984 na Austrália, na cidade de Rockhampton. Ela morava com seus pais, o Ryan e a Jen, e os seus dois irmãos, a Donna, que era mais velha, e o Chris, que era mais novo. Depois que seus pais se separaram, a Natasha escolheu continuar morando com a sua mãe, porque o pai dela ia mudar de cidade e a vida dela inteira estava ali, só que eventualmente ele se casou de novo também. A Natasha foi uma criança barra pré-adolescente relativamente problemática, sempre arrumava confusão na escola, começou a beber muito novinha também, com uns 13 ou 14 anos, e os professores sempre reclamavam porque ela matava a aula o tempo todo, não tirava notas boas e, no geral, não se dava muito bem ali com os outros colegas. A Natasha enfrentava depressão e, inclusive, tentou tirar a própria vida numa ocasião. Por mais que ela tivesse acompanhamento psicológico na época, ela fazia terapia, passava com um psiquiatra também, a gente sabe que a depressão é uma doença bem difícil de lidar. Com só 14 anos, em 1998, ela começou a namorar um cara chamado Scott Black, bem mais velho do que ela tinha 16, tinha 14 anos na época e ele tinha 22. Então, o problema já começa aí. A mãe da Natasha e o seu pai não aprovavam o relacionamento. Eles tentaram proibir que os dois se encontrassem várias vezes, mas de nada adiantava. Os dois costumavam ir para festas juntos, que ficava em outra cidade, sem avisar, e aí passavam dias sumidos sem dar notícias. E a Natasha nunca contava para os pais dela onde ela estava indo, até porque se ela contasse, né, se ela pedisse para ir, eles com certeza não iam deixar. Então ela só ia escondido. E algumas vezes, inclusive, a mãe até precisou procurar a polícia, né? Porque a filha não voltava para casa e ela não sabia onde ela estava. E aí a Natasha sempre era encontrada em alguma cidade vizinha junto com o Scott. Até que na manhã do dia 30 de agosto de 1998, a Natasha sumiu e não voltou mais. Como eu disse, né, isso já tinha acontecido algumas vezes antes, então, quando os pais dela procuraram a polícia, meio que ninguém ligou, porque era comum que ela sumisse e aparecesse de novo depois de uns dias. Então, ninguém levou muito a sério dessa vez, acharam que ela tivesse fugido com o namorado. Mas assim, só um comentário antes, eu acho que mesmo se fosse o caso, se ela tivesse fugido por vontade própria, como aconteceu da outra vez, outras vezes, inclusive, porque foi mais de uma, isso não seria algo preocupante para a polícia? Eles não deveriam interferir, porque, tipo assim, ela era menor de idade, ela tinha 14 anos e ele 22. Enfim, em nenhum momento a polícia fez nada, tá? Em nenhuma dessas fugas. Bom, eventualmente a polícia foi até a casa do Scott Black, né, para perguntar se ele estava com a Natasha, e ele disse que não. De acordo com ele, os dois não tinham se falado naquele dia e ela não estava na casa. Essa informação deixou os pais da Natasha bem preocupados e a partir daí a polícia de fato começou a acreditar que algo realmente pudesse estar errado. Algumas testemunhas foram interrogadas e uma vizinha da Natasha disse que viu ela no dia do seu desaparecimento entrando no cinema com um homem que aparentava ser bem mais velho do que ela. Fora isso, a polícia não tinha praticamente mais nenhuma outra pista do que poderia ter acontecido e o caso ficou basicamente parado por um ano. Nesse meio tempo, a família da Natasha estava em agonia, se preocupando com tudo, se questionando onde a filha poderia estar, se perguntando se ela ainda estava viva. E outra coisa muito preocupante é que a polícia também estava desconfiando que tinha um serial killer à solta na região. Vários casos de meninas desaparecidas foram relatados e 3 corpos já tinham sido encontrados. O serial killer foi apelidado de o estuprador de Rockhampton e finalmente foi identificado em 1999. Era o Leonard Fraser. Ele foi inicialmente preso pelo sequestro e assassinato da Kira Steinhardt, uma garota de 9 anos que foi raptada enquanto voltava da escola. Antes de iniciar sua carreira como serial killer, ele já tinha passado 20 anos na prisão por uma série de estupros, incluindo de uma mulher com câncer terminal que morava com ele em 1997. A polícia encontrou vários troféus na casa dele que pertenciam às vítimas, como rabos de cavalo de 3 mulheres diferentes. Sendo assim, a polícia sabia que ele estava envolvido em mais crimes além do assassinato da Kira e ofereceram um acordo para ele. Se o Leonard confessasse todos os seus assassinatos, ele ficaria em uma ala separada na prisão. Isso porque a gente sabe o que acontece com estupradores, né? Principalmente quem comete crimes contra mulheres, são tratados dentro da prisão. Não é nada legal. Para eles, né?
Pra gente aqui é ótimo. Enfim, o Leonard aceitou o acordo e confessou ter feito 5 vítimas, entre elas a Natasha Ryan. Ele disse que conheceu ela num cinema, levou a garota até o seu carro, onde ela foi abusada sexualmente e morta. E essa história batia bem com o depoimento daquela testemunha, né, que viu a Natasha no dia do seu desaparecimento na frente do cinema com um cara mais velho. O Leonard disse para a polícia que jogou o corpo dela num lago, só que o cadáver nunca foi encontrado. Por mais que fosse uma notícia muito ruim, a família da Natasha finalmente teve uma resposta e acabaram ali com anos de angústia. Mesmo sem um corpo, eles fizeram um funeral simbólico para ela no dia 11 de abril de 2001, que seria o dia do aniversário dela em que ela completaria 17 anos. A mãe chegou a dar entrevista para a televisão na época, dizendo que ter uma resposta trouxe um certo conforto para ela, que ela no começo tinha muitas esperanças sim de que a filha poderia ter fugido e que ela estivesse viva, mas depois disso suas esperanças acabaram. Bom, o Leonard foi preso e o seu julgamento só foi acontecer em 2003. E é aí que essa história tem uma grande reviravolta. Algumas semanas antes do julgamento começar, a polícia recebe uma ligação anônima de uma garota dizendo que ela tinha fugido, estava morando com um namorado e um homem inocente seria condenado pelo assassinato dela. Logo em seguida, a polícia recebeu mais informações. Um bilhete, também anônimo, sem assinatura, mas que dizia que Natasha Ryan estava viva e bem. Esse bilhete tinha um número de telefone e a polícia conseguiu rastrear esse número até chegar a um endereço. E adivinha onde esse endereço levava? Isso mesmo, para a casa do Scott Black, que por sinal ficava a menos de 5 quilômetros da casa da família da Natasha. A polícia foi lá investigar e encontrou a Natasha escondida dentro de um armário. Ela estava com 18 anos de idade no dia 11 de abril de 2003. É claro que todo mundo ficou extremamente chocado e a primeira coisa que passou pela cabeça das pessoas é de que a Natasha estava sendo mantida na casa do Scott contra sua vontade, então o caso precisava ser investigado. Só que a polícia descobriu que não era isso não. Tudo foi consentido pela Natasha. Ela estava ali porque ela queria. Os dois planejaram uma fuga juntos e ela estava vivendo escondida com ele durante esses 5 anos, sem dar nenhuma notícia para a sua família, que estava sofrendo por anos, achando que ela tinha sido assassinada por um serial killer. Ah, meu Deus! Enfim, de acordo com a Natasha, eles evitavam ao máximo sair de casa, só saíam durante a noite para ir para a praia, que ficava em outra cidade, e ficava lá dentro do quarto enquanto o Scott estava trabalhando. Toda vez que alguém ia visitar o Scott, ela tinha que se esconder dentro do armário até a pessoa sair. O Scott foi condenado a apenas 1 aninho de prisão por ter mentido para as autoridades e atrapalhado a investigação no caso, e a Natasha foi condenada a pagar uma multa para o governo para cobrir os custos que a investigação teve, né? Enfim, por conta dela, já que era dinheiro público gasto com absolutamente nada, porque ela estava viva e bem. O Scott foi multado também, tá? Além do 1 ano de prisão. E agora, pasmem, o casal continuou junto. Eles se casaram, tiveram 4 filhos e ficaram juntos a vida inteira, até a Natasha falecer em 2024, ano passado, aos 40 anos de idade. A polícia não Nossa, ui, esqueci como se fala aqui. A polícia não deu detalhes sobre a causa da morte, mas não foi assassinato nem nada do tipo, foram causas naturais mesmo. Enfim, e se você tá curioso aí pra saber o que aconteceu com o Leonard, né? Porque apesar dele não ser culpado pelo assassinato da Natasha, ele era de várias outras garotas. Ele foi condenado à prisão perpétua e faleceu na prisão no dia 1º de janeiro de 2007, aos 55 anos, vítima de um ataque cardíaco. Esse caso me deixou brava, hein? Mas pelo menos não foi por outros motivos que outros casos geralmente me deixam bravas. Que bom que ela estava viva e bem, mas assim, mandava uma cartinha, né? Pra avisar, tipo, mãe, tudo bem, tô viva, tô aqui na casa do meu namorado, não vou voltar mais, não me procure, mas também não acho que eu morri, fui assassinada por um serial killer, beleza? Beleza. Inclusive, a polícia não sabe quem ligou, né? Fez a ligação, não sabe se foi a própria Natasha, se foi outra pessoa, não sabe quem mandou o bilhete também. Porque tudo foi anônimo, né? Então não tem como comprovar se foi a Natasha ou não, se ela estava pronta para sair da casa do Scott. Enfim, é isso. Com isso a gente encerra o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau e até semana que vem.